Gravando. Boa noite, mulheres. Vamos começar o nosso quinto encontro, né? E nesse encontro, a ideia é a gente pensar um pouco sobre a saúde da mulher, né? Porque nós estamos aí no Outubro Rosa e é o mês onde, bom, seja bem-vinda, Mariana. É um mês onde a gente reflete um pouco sobre o câncer de mama, a prevenção, né? Na verdade, a gente acaba pensando em todas as outras coisas que estão direcionadas à saúde da mulher. O foco principal é o câncer de mama, mas a gente acaba, né, pensando em vários outros aspectos, porque quando a gente cuida de uma área, quando a gente se preocupa com uma área da nossa vida, a gente acaba automaticamente pensando, né? Você fala em saúde, e isso é que nós vamos focar hoje, né? Quando a gente fala de saúde, de prevenção, nós estamos falando muito mais do que uma única coisa. É, a mulher, ela tende a frequentar o ginecologista, porque a nossa cultura, graças a Deus, já nos incentiva a isso, então, já mocinha, a gente já começa a fazer isso para prevenir várias outras coisas, e aí esse caminho de olhando para a saúde vai fazendo com que a gente olhe para todas as áreas da nossa saúde, a saúde de maneira integral. Então, quando a gente fala de Outubro Rosa, nós estamos falando dessa prevenção, né, do câncer de mama, que tem aí o mês todo sendo falado, estimulado. A gente vê as pessoas usando os lacinhos cor-de-rosa, né? Tudo bem. A gente vê os lacinhos cor-de-rosa no pessoal da área da saúde, nas publicações, e isso vai fazendo a gente parar, analisar, né? Então, é muito importante para a mulher se cuidar, né? É muito importante estar sempre fazendo o exame de toque, sempre indo ao médico, à médica, né? Para acompanhar tudo isso e tomar o devido cuidado. Mas, né, muitas mulheres se assustam quando vai. Eu já ouvi, gente, pessoas falarem que não se tocam porque sente coisas onde não tem. Né? Tem mulher que vai fazer o exame e qualquer coisinha assim já está assustada porque acha que os próprios carocinhos da mama muitas mulheres se confundem ali, acabam achando que tem alguma coisa, ficam preocupadas, mas, gente, se alguém perceber alguma coisa, é só ir checar, né? Ir lá e no ginecologista, né? Fazer o ultrassom, dependendo da idade, já faz a mamografia e aí tira essas dúvidas, mas não deixem de fazer, tá? Não deixem de fazer. Que mais que a gente pode falar sobre o Outubro Rosa? A experiência, claro, gente, que a experiência, todo mundo aqui deve ter conhecido alguém, né, que precisou vivenciar isso, que precisou não, que acabou acontecendo, que desenvolveu um câncer. Algumas são curadas, outras, infelizmente, não conseguem. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente entender como funciona isso, eu não sou médica, então eu não estou aqui para falar sobre detalhes do exame, né? Nós não estamos aqui para promover esse olhar para o exame em si, como você vai fazer isso e tal. Mas é para a gente pensar enquanto mulher a importância que isso tem na nossa vida, né? Vocês sabem, né? Se não sabem, vão pensar sobre isso agora, que o câncer em si, ele tem um fator emocional muito alto.
né? Quando a gente pesquisa o perfil das pessoas que desenvolvem a doença, a história de vida, todas essas coisas, a gente vê que existe o emocional ali, como a gente lida com a nossa ansiedade, como a gente lida com as nossas emoções, como que eu manejo tudo isso, como eu administro o meu medo, a minha insegurança, todas essas coisas afetam, né, significativamente como essa doença vai se desenvolver, tá? Como que ela vai acabar sendo ou aumentando, ou diminuindo, ou melhorando, tem um fator emocional muito grande. Por isso, gente, que a gente sempre fala, né? Autoconhecimento, fé, né? Ter fé em Deus, fé na vida, acreditar na própria maneira como você se cuida, né? Do jeito como você olha para si. Então, todas essas coisas vão constituindo, vão ajudando, melhorando a maneira como a sua saúde vai se desenvolver. Então, a nossa proposta no Maria Mulher é sempre estar olhando a mulher num todo, não é? Quando a gente sempre fala assim, olha, nós somos seres de carne, né, de corpo, alma e espírito. Psíquico, mente e espírito. Então, a gente tem uma cabeça, né, uma parte neurológica que está integrada com esse corpo e que está integrada com essa alma, com esse espírito, que é a maneira como a gente recebe as coisas na nossa vida, a maneira como a gente lida com as coisas, está muito relacionada a essa nossa espiritualidade, a essa nossa maneira de lidar com as emoções, tá? Então, a gente precisa ter esse conjuntinho de coisas para conseguir ser mais saudável, para conseguir lidar com tudo isso, e até mesmo quando é alguém da nossa família, né? Às vezes não somos nós que adoecemos, mas é alguém que nós conhecemos, e como que a gente consegue lidar com isso, né? Como que a gente vai levando essas coisas, como que a gente resolve isso de certa forma na nossa cabeça, no nosso relacionamento, né? Como que a gente ajuda essa pessoa. Então, é muito importante. E hoje, para a gente conseguir olhar para essa saúde integrativa, antes de eu chamar a Carla, antes de eu falar da Carla, que vocês acharam aí do mês do perdão? Porque o perdão é uma das coisas que pega bastante na hora que a gente está adoecendo, tá? Muitas das doenças que a gente vai desenvolvendo têm uma relação profunda com o perdão, né? Com o rancor, com a raiva que nós desenvolvemos das pessoas. Então, achei um tema muito importante. Que bom, Aline. Eu li os depoimentos de vocês lá no grupo, várias pessoas comentaram sobre o tema. Nós escolhemos esse tema porque realmente a gente sente essa necessidade até nossa de estar sempre perdoando, né? É difícil, não é fácil, né? Eu converso muito com a Michelle e com a Vanessa, né, no nosso grupo das Marias, das Três Marias, e a gente está sempre falando como que é difícil, né? A gente entender as diferenças e a maneira como as pessoas resolvem as coisas não é fácil. A gente se colocar nesse lugar. E para perdoar, a gente tem muito que se colocar no lugar do outro. A gente tem que entender muito o que se passa na cabeça do outro. Precisa de muita comunicação, de humildade nossa, e não é fácil. Né? Não é fácil, porque nosso ponto de vista é um ponto de vista que a gente vai criando, a nossa percepção, né, o nosso olhar para as coisas, a gente vai criando ao longo da nossa vida. E saber que esse ponto de vista está distorcido, incompleto, impreciso, é muito difícil. É muito difícil, porque a gente vai
vivendo as coisas e vai formando essa ideia. Então, quando alguém faz alguma coisa que vai contra esse nosso ponto de vista, que vai contra ou que bate de frente, né, com alguma coisa que nós achamos que é certo, dói muito. Ainda mais se vem de alguém que a gente ama, né, que a gente espera o melhor. Então, é bem complicado, mas por isso que a gente trabalhou esse mês focadas em falar do perdão partindo de nós, né? Do perdão partindo de nós, que eu digo é assim, que a primeira pessoa que a gente tem que perdoar é nós mesmos, né? A gente tem que entender que essa raiva, essa angústia, essa vontade de brigar com o outro, ela tem que ser resolvida dentro de nós. A gente espera perdoar a pessoa com pedido de desculpa. Tem gente que... Como que é? Deixa eu ler aqui que a Betinha colocou. Perdão tem tudo a ver com saúde mental e corporal. Tem gente que não perdoa e a outra pessoa nem lembra que magoou isso. É verdade. Quem faz nunca lembra, gente, porque a pessoa... a maioria das pessoas... A maioria das situações, a pessoa não tem a intenção de judiar da gente. Ela faz aquilo num nível de estresse, ela faz aquilo num momento ruim da vida dela, ou ela está magoada primeiro e também a gente não sabe que magoou, porque o ser humano é muito reativo, mas muito reativo mesmo, né? Para a gente não devolver, nossa, técnicas e técnicas de terapia aqui, né? Contar até 10, respirar, né? Dar uma volta, várias coisas para a gente pôr a cabeça no lugar e não reagir, porque a tendência é fazer isso. A gente já conversou em outros momentos sobre isso, e nós temos uma tendência muito grande a tomou, levou. Falou grosso, E às vezes a pessoa só está reagindo a algum comportamento que nós tivemos que nós nem sabemos, que nós magoamos a pessoa, e ela está ferida, está ferindo a gente e vira uma bola de neve e a gente acaba entrando nessa mágoa e não conseguindo perdoar o outro. E não conversa, porque é difícil conversar, né? Com quem magoa a gente. É muito difícil chegar e falar para a pessoa, não gostei do que você fez. E aí a gente acaba, infelizmente, segurando essa dor, não perdoando. E eu estou falando de coisas do cotidiano, mas eu sei que tem coisas bem pesadas, que são bem difíceis. Pessoas que não conversam com os pais, né, que tiveram relacionamentos difíceis e que até hoje guardam rancores, né, por conta disso. Então, tem perdões que são simples e tem perdão que é muito, mas muito complexo. Só que aí dentro de você não precisa falar nada para a pessoa, né? A pessoa ela não precisa saber que você perdoou. Tem gente que tem essa necessidade, vai te pedir perdão, vai te perguntar, vai chegar para você, mas o perdão é com você. É você com você. Quando eu falo com você, é porque você está perdoando alguém, mas é para si. É para a sua evolução, para o seu desenvolvimento, né? Então, por isso que nós fizemos questão de chamar a Carla aqui, né? Porque são duas coisas que nós estamos vivendo nesse mês, que é o falar do perdão e o falar da saúde da mulher. E a Carla, como terapeuta holística, né, ela vai falar um pouco aí para a gente dessa área, de como que a gente pode cuidar da nossa saúde por meio do perdão, por meio do seu olhar, da energia, né, por meio da integração do corpo, da espiritualidade, né, da mente. Então, Carla, seja bem-vinda. Quem ainda não conhece a Carla, Carla é uma Maria Mulher, já tem um tempo. E seja bem-vinda. Pode falar um pouco, se apresenta aí melhor, que eu nem
nem entrei em detalhes, e a palavra está com você, Carla. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Dani, a Van não tá, mas muito obrigada, assim, estou muito feliz. Para mim é um prazer muito grande, assim, eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu acho sensacional o trabalho do Rede Maria Mulher. E hoje, para mim, é uma honra estar aqui. Então, quero agradecer vocês e agradecer todas as meninas aqui presentes. Obrigada. Bom, eu vou pôr um slidezinho assim, só para eu não me perder, tá? Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Tá aparecendo? Aqui, tá, vai começar agora. Deu certo. Ah, então beleza. Bom, então eu trabalho com terapia holística, e aí, assim, só para vocês entenderem o que é essa terapia holística, né? O Holos é compreender o ser humano como um todo, né? Não só como um corpo físico e um cérebro, né? Uma mente, mas como um espírito, um corpo de emoções, um corpo físico, que ele, na verdade, ele materializa tudo que vem dos corpos sutis, né? Então, essa visão holística, tudo começa na energia, começa nos corpos sutis. Então, eu sou mestre em Reiki, que é uma terapia energética, trabalho com barras de Axis, que também é uma terapia energética, aí. Facelift Axis também, é tudo terapia energética. O Amadeus também é uma espécie de reiki, aí só muda um pouco o nome, mas é basicamente a mesma coisa. E eu tenho estudos em Vedanta e antroposofia que compreende o ser humano aí dessa forma, né, holisticamente, como um todo aí. E eu falo bastante em energia, porque eu estudo física quântica, então sempre vou estar falando de uma forma mais energética, tá? Não tem nada a ver com misticismo nem com religião. Então acabo puxando bastante aí para esse olhar aí de energia. E aí, se vocês quiserem me interromper, podem ficar à vontade, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper. O que a Dani estava falando, né, do corpo, a doença, na verdade, como que a gente vê a doença, a gente não vê como um inimigo, a gente vê como um alerta. Ela está ali para te mostrar que tem alguma coisa que precisa ser mudado. Então, quando a gente começa a olhar a doença dessa forma, ela não fica nossa inimiga. A gente vai entendendo o que ela está querendo falar para a gente aí, né? O corpo está dando um sinal de que, precisa mudar alguma coisa, seja a emoção, a nossa maneira de se alimentar, enfim, várias coisas. E aí a gente passa a se olhar de outra forma. Então, a gente vê o corpo mais como um templo sagrado mesmo, que acaba tendo essas consequências, como uma casa, né? Às vezes o encanamento não está legal, e aí, consequentemente, uma hora ele vai estourar. O nosso corpo é mais ou menos isso. Então, quando a gente fala que tudo começa na energia, até mesmo uma doença como a invasão de um vírus começou antes nas emoções, que a gente, de repente, enfraqueceu o nosso sistema imunológico, e aí, de repente, descuidou da alimentação, às vezes, claro, foi num ambiente que tinha mais probabilidade, não usou uma máscara, mas isso é uma consequência, só que ela começou antes disso. Começou aí com um sistema imunológico que estava enfraquecido, assim. Então, a gente sempre vai olhar dessa maneira. No caso do câncer, a gente compreende aí o câncer nessa visão holística, e isso é a visão também das medicinas milenares, que todo câncer ele começa no chakra cardíaco. Então, eu vou falar um pouquinho de chakra para vocês. Os chakras, eles são pontos de energia que a gente tem no nosso corpo. Isso não é místico, tá, gente? Tem escrituras sagradas aí dos Vedas falam disso há mais de 3.000 anos, mas hoje a ciência comprova. Tem um cientista chamado Rupert Sheldrake, e ele estuda muito sobre chakras, tem outros também. Então, tudo isso hoje a ciência mostra.
Esses pontos de energia no nosso corpo é como a gente conecta os nossos corpos energéticos com o corpo físico e é como a gente se conecta com o ambiente e com as outras pessoas, tá? É através desses chakras, que são esses pontos de energia. E cada chakra, a gente tem mais de 88 mil espalhados no corpo, mas 7 são os principais aí, que eles estão ligados aos nossos órgãos e cada um está ligado a emoções específicas. Então, no chakra cardíaco, que é esse verdinho aí, que ele está ligado ao coração, ao sistema imune, ao pulmão, na visão das terapias holísticas, todo câncer, ele nasce de alguma disfunção emocional relacionada ao chakra cardíaco, e daí ele vai para o chakra específico, ele vai para o órgão específico relacionado àquela emoção que está bloqueada. Por exemplo, no câncer de mama, a gente vai falar aí de emoções, principalmente do lado da mulher, dessa feminilidade, do nutrir, né? Ela vai encontrar essas ligações aí relacionado a isso. E é um autoconhecimento profundo mesmo. Então, nessa visão, né, milenar, essa visão holística, toda doença, ela começa aí nesse desequilíbrio. Então, os chakras, a gente pode pensar aí como uma pia da cozinha. A gente comeu, ela suja, a gente tem que estar toda hora lavando a louça, constantemente aí a gente está limpando aí a pia da cozinha. E os chakras é a mesma coisa, a gente sempre tem que estar limpando. Uma forma muito legal, a mais completa assim, que eu conheço é o Reiki. Você vai limpando e, consequentemente, você vai se conhecendo também, porque conforme você vai diluindo aquelas emoções, colocando aquela emoção para se movimentar energeticamente, você vai compreendendo também muita coisa que está lá dentro. É como uma faxina, assim. Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala de emoções, está tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Querem me interromper? Eu acho que está tranquilo. Está bem claro. Mas as mulheres podem colocar também, pode usar o chat para pergunta, se tiver, tá, gente? Fica à vontade. Peraí que tá dando uma travada aqui. Foi, mas não foi. Mudou para vocês o slide? Mudou. Tá aparecendo uma escala? Tá. Então, para a gente falar em emoções aí no corpo, eu vou mostrar essa tabelinha aí. Hawkins foi um psiquiatra que teve uma depressão assim violenta, e aí ele era alcoólatra e quase morreu, teve uma experiência de quase morte. A partir daí, ele começou a ter esse desenvolvimento mais espiritualizado desse autoconhecimento, e ele se curou. E ele desenvolveu essa forma de medir as emoções no nosso corpo através dos músculos. Então, isso é física quântica, tá? Essa forma de medir as emoções em hertz. Então, quando a gente vê essa escala de Hawkins aí, vocês podem dar uma olhada que a emoção mais destruidora que tem é a culpa e a vergonha. Elas são as emoções mais autodestruidoras. Abaixo de 200 Hz aqui, ó, abaixo da coragem, o organismo está suscetível à invasão de doenças ou de desenvolvimento de doenças. Abaixo de 200 Hz. Acima de 500 Hz é a energia da cura. Quando a gente trabalha com Reiki, por exemplo, a gente está trabalhando com energia acima de 500 Hz. Então, quando a gente fala de culpa, que nem a Dani estava falando de perdão, quando a gente está no auto-perdão, a gente não fica na culpa no outro. A gente entende que a gente também erra. Então, a gente se perdoa. A partir do momento que a gente está se perdoando, a gente consegue perdoar o outro. Isso não significa querer conviver, são coisas diferentes.
eu entendo o que o outro fez, eu não preciso conviver com ele, tá tudo bem, eu não preciso ele na minha roda. Mas, ok, só que isso só é possível quando eu me perdoo, quando eu realmente me perdoo. Porque a gente faz escolhas que nem sempre têm os resultados que a gente quer. E às vezes é difícil conviver com aquilo. Mas enquanto a gente não olha e fala, meu, o que eu tinha naquele momento era aquela consciência e foi a melhor escolha que eu fiz. É quando eu começo a me perdoar. Muitas vezes a gente diz palavras mal ditas, né, que ferem, que magoam o outro. E quando a gente também se perdoa pelo que a gente fez, que a gente compreende que naquele momento, né, a gente não estava, enfim, naquela situação bem com a gente mesmo, quando a gente começa a fazer esse trabalho de auto-perdão, consequentemente a gente consegue perdoar o outro, mas tudo começa em nós. Então, o que a física quântica nos mostra? Que não tem um limite bem definido da onde acaba a minha energia e da onde começa a tua. E a partir do momento que eu tive uma breve interação com vocês aqui, eu já estou conectada. De alguma forma, a gente está energeticamente conectado. Então, se eu estou vibrando, por exemplo, na culpa, a minha conexão com você vai ser nessa vibração. E aí a gente pode pensar como numa pilha, né? Tem os dois lados. E de repente, a minha culpa desencadeia em você algum gatilho que gera situações que vão levar a mais culpa, a mais raiva, enfim. Então, a energia, a gente se conecta com o outro, com a nossa energia. Então, o princípio é o auto-perdão. Enquanto eu não me perdoo de tudo, né, eu vivo nessa culpa, eu atraio cada vez mais disso para mim e eu estou suscetível cada vez mais para doença. Isso a gente está falando, não é místico, isso é ciência. Então, o perdão é o que a Dani falou mesmo. O auto-perdão é o princípio de tudo, né? Quando eu me curo, quando eu passo a me curar, quando eu passo a me perdoar, a minha energia ela vai elevando e começa a acontecer a cura do sistema. Por quê? Porque a gente vive num sistema. Então, se eu estou doente, o meu sistema ele está adoecido, não sou só eu. Olha só, há 15 dias eu peguei Covid. E assim, trabalho com terapia holística, alimentação super saudável, e cuido e uso máscara e tudo super bonitinho. Chegou no dia 11, era aniversário da minha filha foi para São Paulo e foi numa festa, adolescente. E quando ela voltou usando máscara dentro de casa e estava com dor de garganta. E eu falei, não é nada, tira a máscara, vai ficar de máscara dentro de casa. E fui forçando a barra. No dia 13, acho que foi, ela estava com Covid. Aí, acho que 1 ou 2 dias depois, eu comecei. Quando eu comecei a fazer todo esse trabalho. Eu falei, eu abri. Eu abri aonde que estava. E comecei a trabalhar muito com Reiki e com Ho'oponopono, que é o que eu trabalho, e fui olhando muito para dentro. Então, assim, foi aonde eu caí, na culpa, aquela coisa de mãe, mas principalmente aonde eu vi, e não é consciente, gente, é inconsciente. Quando você começa a fazer esse trabalho, você vai tirando, assim, coisas, você vai cavocando, e aí eu entendi. Sabe aquela coisa de mãe? Se ela vai passar por isso, eu vou passar também? Ela não vai passar sozinha. Inconscientemente eu abri. E aí é onde pegou o meu Covid. É muito louco, porque quando a gente começa a se olhar isso, e dentro dessa visão holística, a gente vai olhando os sintomas como um mapa de autoconhecimento. Sabe aonde pegou o meu? Me desregulou inteira a minha menstruação. Tinha acabado a minha menstruação quando a Vitória pegou no dia 11. E assim, retomou, eu comecei a ter como se fosse uma TPM triplicada, uma enxaqueca violenta, e voltou a descer para mim num fluxo intenso.
mas muito intenso, comecei a ficar muito fraca, porque você imagina, tem 47 anos, 2 menstruações intensas, a energia, e aí foi quando eu entendi, é óbvio, foi o lado mãe, foi o lado mulher, aonde pegou para mim foi isso. E foi inconscientemente aquela coisa, ela não vai passar por isso sozinha, eu vou passar junto. Ou seja, olha aqui, e é inconsciente, gente, não é consciente. Então, o que aconteceu? Eu ainda dei mais trabalho para ela, porque eu fiquei muito pior que ela, né? Claro. Então, vocês percebem que a coisa, o buraco é mais embaixo, a gente não se liga. Então, a gente tem a participação da escolha, da doença. É uma paulada ouvir isso? Mas a gente tem. Eu escolhi, inconscientemente, mas eu escolhi. E isso na visão, né, dessas medicinas milenares, nessa visão holística, é uma paulada a gente ouvir isso? Mas a gente sempre tem a escolha, a gente está escolhendo. De alguma forma a gente está escolhendo e o que acontece? A gente abre o espaço para materializar. Aonde que eu abri o espaço? Imagina, não vai usar máscara? Eu não usei, não sei o quê, não sei o quê. De alguma forma a gente abre aquele espaço, entendeu? Então, é essa visão aí. E na escala de Hawkins, mostra muito isso. Quando a gente começa a elevar, a gente começa a nossa cura interna, consequentemente, a gente vai curando o nosso sistema, porque a gente faz parte de um sistema. Eu estou conectada nesse meu sistema, na minha filha, nas pessoas, né, que eu convivo. E aí, com essa visão de que tudo começa em mim, eu acho que algumas de vocês já devem conhecer, né, o Ho'oponopono, mas assim, a maior parte das pessoas fazem o Ho'oponopono meio como papagaio, né? A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mas a história do Ho'oponopono, ela é espetacular. Tem um terapeuta havaiano que ele curou uma ala de pacientes psiquiátricos, mas assim, pacientes de alto nível de risco, assim. As pessoas que cuidavam nesse hospital psiquiátrico não tinham acesso a esses doentes, porque eram perigosos. E aí, o que esse... Aí, ó, ainda tô com tosse aquela tossinha boba que vai ficando. O que essas pessoas... O que ele fez? Ele não tinha contato com essas pessoas, não conheceu pessoalmente. Ele pegou, tipo, a anamnese para saber de cada paciente. E aí ele olhava para aquele paciente, qual era o problema, qual que era a doença, o desequilíbrio daquele paciente. E ele olhava internamente como que aquilo lá estava dentro dele. E aí ele fazia Ho'oponopono para ele se curar. Só que aquela cura curou os pacientes. Então, quando eu me curo, o que mostra na escala de Hawkins? Quanto mais eu vou me curando, eu vou curando a minha criança ferida, porque assim, a gente nasceu na culpa, se a gente for ver. Né? Eu nasci dentro da Igreja Católica, eu tenho um tio padre que está para ser canonizado, eu tenho uma tia fregente, né? Eu estudei em colégio de freira. O que é? Né? É a culpa, é o pecado, como se a gente nasceu pecador. Não, a gente nasceu aprendendo, a gente está aqui para se aprender, para desenvolver, e o erro faz parte, né? Não é culpa. A gente veio de um sistema de ensino que reprova, sendo que o erro é onde a gente aprende. Então, a gente aprendeu a se culpar, a se tratar com chicotinho. E quando a gente está na culpa, a gente está doente e adoece nosso sistema. Quando a gente vai saindo da culpa, olha onde está o amor. O amor não tem nada a ver com culpa. A gente eleva e a gente vai se curando. E aí, isso vai puxando todo o nosso sistema. Então, a cura começa em mim. Eu começo a me curar, olhar para mim, me cuidar. O que é o amor próprio? É eu me colocar em primeiro lugar. Eu, né, por exemplo, a Vitória chegou aqui, o que seria né? Não, ok, então vamos cuidar de você, mas primeiro eu continua com a máscara, eu vou usar minha máscara. Não foi amor próprio que eu fiz, né? Aquela coisa de, ai, não, se minha filha passar... se minha filha passar, foi a escolha dela.
Então, olha que inconsequência. Não foi consciente, mas a gente faz, ainda mais mãe, né? A mãe da amiga dela fez a mesma coisa e pegou também. Então, assim, a gente faz inconscientemente o tempo todo. Então, essa história do auto-perdão é o princípio de tudo. E aí tem nos cursos de Reiki que eu dou, eu sempre passo um material desse auto-perdão, né? Que é o livro do Limite Zero, que é esse que eu falei para vocês. E ele tem em audiobook também. Então, assim, para quem quiser, eu vou passar meu contato, eu mando para vocês isso, porque, assim, é sensacional. Nesse meu processo aí que eu tive o Covid, eu usei muito ele com o Reiki. E foi, assim, como você vai, sabe, puxando aquele novelo de lã e você chega lá e é incrível. Na hora que você chega lá no ponto, parece a tua energia muda e a cura realmente vem, assim. Eu mudei da água para o vinho, depois que eu entendi o que eu estava passando, tudo, sabe? Meu estado melhorou, tudo melhora. Então, quando a gente traz essa consciência, né, e principalmente de olhar para o nosso corpo, olhar para a doença não como um inimigo, né? Opa, peraí, meu corpo ele está me dando um sinal, seja câncer, seja o que for. Ele está me falando que tem coisas que precisam ser mudadas. E aí eu vou olhar para o que tem para mudar, e não com culpa, com amor. Né? Opa, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso cuidar, o que meu corpo está pedindo. Uma coisa muito legal, assim, é a gente se conectar com o corpo e não olhar o corpo como uma máquina, mas olhar o corpo como um templo mesmo. Né? É através dele que eu posso viver aqui na Terra, é através dele que eu posso me relacionar, é através dele que eu posso ter prazer, é através dele que eu vou realizar o que eu preciso realizar. Então, eu preciso cuidar dele da melhor maneira possível. Então, tudo começa no energético, mas ele precisa de uma alimentação saudável, né? Muitas vezes, eu sempre tive uma necessidade muito grande de doce, e hoje eu entendo perfeitamente. Quando a minha criança ferida está ali doída, aonde que ela vai? É no doce. Tudo bem, tem hora que eu falo, ok, deixa eu dar um pouquinho para minha criança. Mas não é toda hora como era antes. Antes era um desequilíbrio. Qualquer coisinha que aconteceu, eu ia lá e descontava no doce. E o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo o meu corpo. Né? Não estou falando do lance de engordar, não é nada disso. Mas, açúcar no sangue, um monte de... O que é o diabetes? Né? Na visão holística. É quando a gente perde a doçura da vida. E aí a gente busca um açúcar fora. E assim, não, mas é a diabetes genética. Né? Mesmo dentro da epigenética, o que a gente compreende a doença? 20% das doenças, elas têm uma origem genética. Só que os outros 80% é que vão determinar se ela vai desenvolver ou não. O que são os outros 80%? É o emocional, é o meu estilo de vida, é tudo isso. Então, assim, você pode ter uma puta propensão, mas se os outros 80% estiver redondinho, você não vai desenvolver. Olha que coisa incrível. Então, assim, é olhar para o nosso templo mesmo, né? E tudo começa no emocional, em tudo isso. Então, o que minha criança está pedindo? Está pedindo doce? Bem, vamos lá. Tem hora que eu vou dar um doce para minha criança, mas eu não vou ficar alimentando a minha criança de doce, sendo que o que ela precisa é outra coisa. Às vezes ela está precisando de um colo, né? Ela está precisando. E ok, eu vou acolher a minha criança, eu vou me perdoar, eu vou me olhar, eu vou. Então, essa visão holística, a gente passa a ver a doença dessa forma. Eu vou deixar aberto para vocês, para pergunta. Eu acho que, eu não sei se eu passei tudo, mas assim, eu vou deixar aberto para vocês para pergunta. E eu vou lembrar, vou deixar aqui, ó, o meu contato, para quem quiser, eu mando esse audiobook que é sensacional, gente. É algo que ajuda muito, assim, muito mesmo.
Não sei se tem reikianas aqui, quem aplica reiki, a minha sugestão é sempre que estiver aplicando reiki, faz o Ho'oponopono junto, porque vira uma faxina muito legal, assim, que você vai olhando aquilo muito mais nítido, assim, ele traz muita mais clareza e limpeza mesmo. É muito Ô, legal. Carla, eu acho que você precisa explicar melhor para as mulheres aí o que é esse Ho'oponopono. Então vamos lá. Verdade, Dani, muito obrigada. Nada como ter uma professora. Verdade, ó. Para quem não conhece, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana, né, que é a que esse terapeuta fez. O que ele fala? É basicamente quatro frases. Ho'oponopono, que assim, é como se você estivesse limpando a sua mente, porque o maior problema de tudo é a nossa mente, né? Então, a nossa mente, ela causa aquela tanto a ansiedade quanto a gente vivia no passado, né? A gente está ou remoendo o passado ou projetando um futuro baseado no passado, né? Então, é o maior problema aí. Então, o Ho'oponopono, você vai limpando a mente, né? Para você entrar no limite zero, sem você ficar projetando o futuro, sem você ficar remoendo o passado. Porque o que a física quântica fala? O que a gente pensa, a gente cria. Então, se eu estou pensando no meu passado, eu estou criando mais daquilo. Se eu estou pensando no meu problema, eu estou criando mais daquilo. Se eu estou pensando na doença, que é diferente de eu observar meu corpo, né? Entender o que meu corpo está dando de sinal. Eu percebo o que ele está me mostrando. Mas eu não fico pensando na doença. São duas coisas diferentes. Eu crio mais daquilo se eu estou pensando no passado. Então, esse Ho'oponopono é para você limpar a mente. E aí, 4 frases, que sinto muito, né? Basicamente, eu gosto de pensar assim, sinto muito, porque quando eu vou fazer para uma outra pessoa, sinto muito por compartilhar essa memória de dor com você. Né? Vou, sei lá, fazer para a Dani. Se tivermos algum problema, não sei o que eu fazer para a Dani. E aí eu penso na Dani, Dani, sinto muito por compartilhar essa memória de dor com você. Né? Eu te peço perdão porque eu não tinha consciência, maturidade, né, para agir de uma forma melhor. Eu me perdoo porque eu não tinha essa consciência. Então, eu peço perdão para o outro, mas eu me perdoo. Né? Eu te amo, Dani, por você ser exatamente quem você é. Eu me amo por eu ser exatamente quem eu sou. E eu agradeço por você fazer parte da minha vida. Então, basicamente sinto muito, me perdoe. Tá perdoada, também te amo. Então, sinto muito por, peço perdão por, me perdoo por. Sempre, me perdoa é fundamental. Eu te amo por. Você não e eu me amo por, tá? Você pode, a frase é sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grata. Né? Você pode e aí, se a pessoa quiser refletir sobre o porquê do perdão, daí ela põe isso na mente, né? Eu acho importante sempre o auto-perdão, eu sempre ponho o me perdoo, porque se você fica só pedindo para o outro, você se pune, e você fica com o chicotinho. E aí a pessoa faz isso como? Durante um momento, várias vezes, como é isso? Dani, às vezes eu pego para fazer faxina, eu fico a faxina inteira, vou limpar meu armário, e aí eu tô fazendo. Não especificamente para algo, mas eu tô me fazendo para mim. Eu vou fazendo para mim. Sabe? Porque se a gente for ver, Carla, quantas coisas que durante o dia a gente acaba nos magoando, né? Tipo, por que eu comi tal coisa? Por que eu não fui na academia? Por que eu não li o livro que eu falei que eu ia ler? Por que eu falei daquele jeito com meu filho? Né? Por que eu não descansei? A gente fica o dia inteiro, nossa, com uma sensação de que você está sempre fazendo alguma coisa errada. E o chicotinho, né? E o chicotinho. Então, eu acredito que é uma técnica
muito válida mesmo. A gente está sempre se olhando e se perdoando. Tá, não, tá bom, comi, tá comido. Não fui para academia, amanhã eu vou. Porque também tem uma questão assim do perdão, Carla, que eu vejo. Você quer tirar da tela, porque você não está vendo a gente, né? Vou tirar, gente. Ó, daí quem quiser, só me mandar e eu mando o WhatsApp, né? Pode colocar no chat também. Eu fico pensando assim, né? Eu sou uma pessoa que já me puni bastante. Eu sou meio bitolada nas coisas que eu vou fazer, então quando eu ponho uma meta na minha vida e eu não cumpro alguma coisinha, eu judio, eu acordo mal no outro dia. Eu tenho uma ressaca moral imensa e eu preciso lidar todos os dias com a minha. Todos os dias, assim, né? Eu aprendi a lidar com a minha ressaca moral. Quando eu falo de ressaca moral, gente, eu estou falando assim, que às vezes eu propus, hoje, por exemplo, eu propus que eu ia fazer uma atividade física, trabalhar, vir aqui, chegar na hora, vamos pensar assim, me propus a guardar um dinheiro, a não gastar dinheiro, sei lá, eu sou muito de propostas diárias, eu faço uns planos no meu dia e quero cumprir. Se alguma coisa sai desses planos, na hora que sai, tá tudo bem para mim. Eu falo, amanhã eu faço. Gastei, mas não foi tanto. Eu me perdoo ali na hora, só que no outro dia eu acordo mal. Eu acordo com aquela ressaca de quem não se perdoou de verdade. De quem ficou com aquilo da boca para fora. E aí de manhã eu acordo com aquele sentimento tipo, poxa, por que eu enfiei o pé na jaca ontem? Né? Por que eu não fiz atividade? Agora, hoje, meio querendo compensar. Daí eu tenho que olhar para mim, né? Parar e falar, Daniele, né? O que fez está feito. Hoje vai ser um dia diferente. Hoje você vai fazer atividade. Hoje... porque a culpa é muito forte mesmo na vida da gente. A gente, né, tá muito atrelada a esse sentimento de que a gente está sempre devendo alguma coisa. E nós estamos numa era em que a cobrança social, né, em que a cobrança de ser mãe perfeita, de ser filha perfeita, de ser, nossa, de tratar bem as pessoas, nanana. E ao mesmo tempo que a gente tem essa cobrança, a gente tem um monte de gente mandando a gente ligar o foda-se, né? Falando para não ligar para as pessoas, para não. Então a gente entra muito em conflito com aquilo que a gente precisa fazer para a nossa saúde, para a nossa mente, para a nossa saúde mental, né? Para a nossa paz interior, com aquilo que as outras pessoas esperam de nós, que o trabalho espera de nós, que os filhos esperam, marido, família. Então, eu acho que esse exercício, claro, você trouxe ele dentro dessa realidade aí, da pesquisa, que é havaiano, né? Dentro dessa pesquisa, só que eu estou aqui olhando para a psicologia, né? Que a gente fala muito dos mantras na psicologia, né? Que a gente precisa ter uns mantras aí para estar sempre falando, eu sou boa, né? Eu sou imperfeita, mas ninguém é perfeito. Quer dizer, ontem, na verdade, eu escutei um negócio, foi muito importante. Estava escutando um podcast e o cara virou e falou assim: eu acho errado as pessoas falarem que a perfeição não existe. Nossa, aí eu prestei atenção. Eu falei, não, agora eu vou matar esse cara. Esse cara vai jogar esse celular lá longe. E falou, gente, o ser humano é a coisa mais perfeita que Deus podia ter feito. O ser humano, ele não tem imperfeições. Sabe onde é que está o problema? Vocês sabem onde é que está o problema? É em como a gente vê o ser humano. É na nossa cabeça. É no nosso ponto de vista. A gente, o ideal para nós é sempre inatingível. Agora, o ser humano ele é perfeito. Ele pode ter
dificuldades, limitações, mas ele foi feito perfeitinho. A gente não consegue ver isso. A gente está sempre vendo problema. A autocobrança, né? Autocobrança. Então, quando a gente faz esse exercício, quando a gente se vê se julgando, se diminuindo, procurando imperfeições, e a gente pega e fala, não, peraí, né? Eu posso, eu sou. Outra coisa que eu escutei hoje, que também virou uma chavinha na minha vida, que eu até postei no Nutrição da Alma lá. Não foi exatamente como eu postei, porque eu meio que adaptei ali. Mas eu escutei uma coisa que me fez chegar nessa conclusão, que é: tá cansado? Descansa, mas não desiste. Porque é outra coisa também, a gente tem escutado as pessoas reclamarem muito, sabe? Ai, nossa, minha vida é isso, meu filho é aquilo, não sei o que é. Tá sempre, tá cansado, a gente está vendo que tá cansado, porque o trabalho é desgastante, cuidar de criança é desgastante, viver nessa pandemia é desgastante, né? Só de ouvir falar que no Rio de Janeiro vão tirar a máscara já me deu até um negocinho. Já me deu até uma esperança. Eu falei, gente, daqui a pouco nós vamos estar sem máscara. Então, por quê? Porque a gente não aguenta mais. Então, tá cansado? Descansa. Para um dia, para de fazer um pouco, sabe? Para de pensar no dinheiro toda hora, para de pensar na produtividade. A gente precisa, e isso, tá com sono? Sabe? Eu faço isso, hein? Eu tenho dia que eu cismo à tarde, que eu falo, parei, não vou estudar, vou deitar 1 hora. Hoje eu fiz isso, inclusive hoje eu fiz isso, foi assistir uma série deitadona lá. Porque a gente fica muito preso nesse resultado que a gente tem que dar. Só que para a gente aprender a fazer isso, porque às vezes a gente faz umas teimosias, a gente bate o pé e faz, mas depois no outro dia dá ressaca moral. O problema está na ressaca moral que judia da gente, é isso que judia. Então, quando a gente acorda no dia seguinte, ou no final do dia, que você olha para o seu dia, tem que falar, me perdoa, eu não vou falar que a gente tem que falar aquela frase das crenças limitantes, que a gente fala assim, comi mesmo porque eu posso, comi mesmo porque, né, não fiz atividade física porque eu mereço. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade. Né? Se você precisou descansar, você foi lá e descansou. Se você sentiu vontade de comer, não é merecimento, é escolha, gente. A Carla falou uma coisa muito importante hoje, que as Marias precisam sair daqui, e quem assistir a gravação precisa prestar atenção nisso. Mesmo que inconsciente, nós fazemos escolhas. A nossa vida é escolha. E se você tiver alguma dúvida, vai lá na Bíblia e lê várias partes que fala, que daí a Michelle pega aí e lê e fala onde é que está, porque onde é que está exatamente eu não me lembro, mas, gente, nós temos o livre-arbítrio, né? Por mais que Deus tenha uma proposta para a gente, né? Por mais que a vida por mais que nós temos uma missão nessa vida, nós estamos escolhendo o tempo inteiro, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, eu acho muito importante isso que você colocou, Carla, porque você podia, sim, ter dito não, né? Você podia. Foi uma escolha. Você foi mais mãe. Foi uma escolha, inconsciente, mas foi. E uma coisa importante, assim, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, a gente está escolhendo o tempo inteiro. Uma coisa importante é, quando a gente começa a ter a consciência de que a gente está escolhendo o tempo inteiro, tem hora que dói. E você fala, eu escolhi isso. E hoje eu estou pagando todas as consequências. Não é pagar. Eu estou vivendo. Foi uma escolha. Fruto, né? Infelizmente. E aí é fácil cair na culpa. Só que daí o que a gente tem que olhar, né? O que eu tenho de aprendizado. Porque sempre tem a coisa boa, por incrível que pareça. Tem. Então, assim,
quando a gente olha para isso, tá, ok, o que eu tenho para aprender? Porque tem coisas boas, sempre vai ter como encontrar coisas boas. Por exemplo, essa escolha que eu fiz, tiveram coisas boas, né? Eu mudei algumas pequenas coisas que estavam faltando mudar para o meu corpo, da minha alimentação. Minha alimentação é super saudável, tal, mas tinha coisa que eu estava querendo e ainda não tinha feito, né? Eu coloquei tudo orgânico, tava só algumas coisas, consegui. Então, assim, foram algumas coisas que eu fui ajustando. Aí você tira o olho do problema e começa a olhar na solução. É fácil? Não, mas é muito. Ô, gente, agora vocês estão entendendo por que a Carla tem 47 anos, parece que tem 30, né? Tudo orgânico. Não, começou depois do Covid, né? Reiki todo dia. Covid, porque antes não tava. Eu até. Mas você tem uma alimentação saudável há muito tempo. Não come carne. Não, só vermelha, então. Mentira, não come carne vermelha. Mas, assim, algumas coisas, sabe, Dani, que você fala, Mas por incrível que pareça, você descobre coisa boa. Não é fácil. Mas eu sei que é difícil a gente falar isso, eu não gosto. Eu tenho até eu tenho até um rancinho, tem hora que fico brava, que né, a gente tem que sempre ver o lado bom das coisas, né? A gente precisa sempre ver o lado bom das coisas, mas o que me dá um ranço é que está um discurso muito grande assim de que o Covid ensinou muita coisa, fez muita coisa boa. Gente, pelo amor, eu sei que a gente tem que aprender. Eu entendi o que você quis dizer, Carla, eu concordo com você. Nós temos que aprender com as coisas ruins, né? Nós temos que eu tenho certeza que ensinou muita coisa, mas doeu, hein? Doeu pra caramba. Doeu muito, né? Nossa. Mas a gente tem que estar sempre tentando olhar o lado bom, né? O que a gente pode aprender com tudo isso. E fantástico isso, né? Como que o nosso corpo, a nossa mente trabalham juntos, né? Tudo junto. E como que o perdão está entrelaçado, né? Quando você faz uma pesquisa sobre o lado psicológico do câncer de forma geral, né? Porque, na verdade, eu até procurei bastante sobre alguma pesquisa bem específica do câncer de mama. E o que a gente vê, assim, na verdade, é que o câncer, de forma geral, ele está muito muito envolvido com essa questão do rancor. Muito, muito, muito. Quando você analisa o perfil das pessoas, que você vai entender, tem um rancor. Às vezes ele não é falado, sabe? Às vezes a pessoa não fica falando que é rancor. Gente, ó, presta bem atenção no que eu vou dizer. Do mesmo jeito que a Carla falou, que 20% é hereditário, o lado psicológico não é os outros 80%, tá? O lado psicológico é uma parte disso, que para algumas pessoas é a mais, para outras pessoas é a menos. Não tem uma porcentagem, a gente não consegue chegar numa porcentagem exata para dizer o quanto que o emocional atinge, mas no caso do câncer, ele é alto. Ele é alto. Então, e o rancor é uma das coisas. Né? Às vezes a pessoa nem sabe que tem, né, Dani? O negócio está tão enraizado lá. Não, a pessoa não sabe. Porque assim, o meu, tipo, eu fui cavando uma culpa ali, foi, sabe? Coisas assim, às vezes você nem sabe. É tristeza, rancor, é muito do perfil, assim. E quando eu falo de rancor, eu estou falando dessa dificuldade que a gente tem de perdoar mesmo. Só que cada um tem um processo. Não é todo mundo que é rancoroso e que não perdoa que fica doente. Não é, porque a gente tem outras formas de combater, né? Mas é muito comum a gente ver no perfil, né, de quem adoece. E olha, muita gente que melhora porque melhora o rancor, porque melhora o perfil, o perdão, melhora a forma de ver a vida. E aí ela vai melhorando, essa pessoa vai melhorando e ela se torna. A gente fala assim, nossa, virou outra pessoa depois da doença. Claro, trabalhou a alma dela, né? Trabalhou o emocional. Então, nós somos esse ser holístico, gente. Nós somos esse ser
que tem uma história, que tem uma cultura, que vive num ambiente, que tem um corpo, que tem um sistema nervoso, porque não é só o corpo em si, porque quem está governando ali o corpo é o sistema nervoso. Esse sistema nervoso é ativado pelas nossas emoções, pelo quanto a gente descansa ou se estressa com as coisas. E essas emoções, né, que ativam esse sistema dessa forma aí, a gente precisa aprender a gerenciar, porque não dá para não se emocionar, tá? A gente não briga com as emoções, a gente lida com as emoções. Ai, você tem que impedir de ficar com raiva da pessoa. Tá, você não pode sentir raiva, ficar sentindo. Qual que é a diferença da emoção para o sentimento? Que a emoção é um impulso incontrolado do seu organismo. E o sentimento é o que fica depois disso. Então, quando a pessoa te magoa, é muito difícil você não se chatear naquela hora. Só que lembra, gente, que é você que se magoou com a pessoa, porque ela agiu de uma forma que você não esperava, porque ela foi grossa. Então, ela tem a parte dela na história, não estou dizendo que não tem. Só que nem sempre é intencional, proposital, nem sempre é com você o problema, mas a gente leva para a gente. Então, a primeira coisa para lidar com as emoções que a gente precisa aprender é entender que o outro não é a gente. Não pega para você o que não é seu. Eu falo isso. Tem professor que trabalha comigo que me vê e fala: não pega para você o que não é seu. Porque é verdade, a gente não deve pegar para a gente o que não é nosso. A pessoa foi grossa, isso é um problema dela, isso diz quem ela é. Diz, te chateou? Acolhe isso. Aí fiquei chateado, não gostei. Beleza, mas não sofre com isso. Né? Não prorroga isso. Reflete, tenta. Se naquela hora não deu para conversar, depois, se tiver uma oportunidade, fala. Né? Agora, se você conseguiu perdoar sem precisar falar, não tem nenhuma regra que fala, você tem que falar para a pessoa. Não, você tem que se livrar disso daí. Se você vai socar a almofada, se você vai sair cantando, gritando, cada um resolve o problema à sua maneira. Falar é importante porque o outro, às vezes, ouvindo, ele não repete. Né? Quando você fala para o outro, você me magoa quando você faz isso, eu me sinto magoada, essa é a frase mais certa. Eu me sinto magoada quando você age dessa forma. Quando a gente consegue fazer isso, porque não é todo mundo que dá essa abertura, não é sempre que a gente consegue fazer isso, mas quando a gente faz, nós estamos dando a chance do outro refletir sobre o que ele fez. E quando eu falo, eu me sinto magoada, eu estou dizendo que a responsabilidade pelo sentimento é meu, só que por causa do seu comportamento. Então, falando assim, o outro pode parar e falar, poxa, né, por que eu faço isso? Né, eu devia pensar um pouco melhor na maneira. Eu magoei uma pessoa, né, por causa que eu fui grosseiro, porque eu falei sem pensar, ou porque eu só pensei em mim. Porque esse negócio de a gente pensar na gente mesmo é muito, 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 muito importante. É essencial. Por isso que hoje o encontro chamava Cuidando de Quem Cuida. Porque nós estamos sempre cuidando de alguém. Né? Nós somos mulheres e as mulheres elas têm esse negócio de estar sempre olhando para outra pessoa. Só que nós. E para cuidar da gente, a gente tem que parar de ficar olhando o tempo inteiro para o outro. O que o outro fez, o que a gente fez para o outro, como a gente fez para o outro, quanto a gente fez para o outro. Eu falo que tem gente que anda com uma balança, cara. Eu tenho certeza que tem pessoas que andam com uma balancinha na bolsa e cada coisa que faz e que o outro faz, ela põe lá na balancinha para medir. Se o outro fez para ela, o que ela fez para o outro. E esse é o maior erro que nós cometemos na nossa vida. Porque quando a gente doa, a gente recebe em troca por consequência, mas não é uma obrigação.
porque senão não é doar. Né? O que a gente aprende, quando a gente aprende sobre servir, e quem não lê o Monge Executivo faz favor de ler, quando a gente aprende sobre servir, a gente entende, né, que servir não significa estar abaixo de ninguém, não significa ser menos do que ninguém. Servir não tem nada a ver com pegar uma bandeja e levar para outra pessoa. Servir significa que você está doando o seu tempo, seu amor, né, seu conhecimento em prol de uma outra pessoa. E não é uma obrigação, é missão. Nós temos, gente, o conhecimento, ele só é válido porque a gente está passando ele para outra pessoa. Se você está pegando conhecimento, enfiando só na sua cabeça, sinto muito, mas isso você está emburrecendo, porque você não está fazendo nada com o seu conhecimento. Enquanto a gente só estiver guardando o que a gente... Não é que é para vocês saírem parecendo feira, não, querendo ensinar tudo. Deixa isso aí pro meu pai, gente. Deixa pro meu pai sair para a feira. Ó, não é para a gente, né, exalar conhecimento, não é isso. Mas a gente só precisa do conhecimento porque ele é uma forma da gente transformar isso numa utilidade, numa evolução humana. A nossa missão aqui nessa Terra é fazer esse mundo melhor. Essa é a missão do homem, não tem outra coisa para nós. Só que daí a gente usa das coisas que a gente tem. Aí eu sou psicóloga, a Carla é terapeuta holística, a Michelle é fono, a Betinha já agora a Betinha é a avó. Ei, gente, palminhas virtuais aí para a Betinha que subiu de cargo de tia-avó, né? Agora ela é avó. E como vai chamar, Beth? Já tem nome, Beth? Já tem nome o neto? Não tô, tá mudo seu telefone. Eles não sabem ainda o sexo, porque a médica falou que ela já suspeitava, mas que ela não podia afirmar. Aí eles falaram que então eles queriam esperar ela ter certeza para eles saberem. Mas os dois sentem no coração que é menino. Por isso que eu também estou achando que é menino, porque até lá na conversa eu já estava achando que era menino. Não, eles sentem, os dois acham que é menino. Mas assim, é por Deus, né? Porque não é uma gravidez assim tão simples a dela. Mas se Deus quiser, ela vai chegar até o final. Deus não quer, Deus quer. Vai sim. Nós já estamos em oração aqui. Mandando todas as energias, né, Carla? Já vamos mandar uma energia de reiki aí também. Como diz a mãe dela, todos os anjos já estão ali. Isso aí. E a Débora e o Léo também falou que foi na hora de Deus, é uma coisa de Deus, então a gente está muito esperançoso que vai correr tudo bem. E aí, no cargo de vó, né, Beth? Né? Vó eu já era do monte, né? Tia-avó, né? Agora eu só não tinha um de sangue, porque quantos netos eu já criei praticamente, né? De sangue sim, só que é de tia-avó. Gente, então, olha, eu quero agradecer a Carla, eu vou passar a palavra para a Michelle, para ela fazer aqui uma finalização com a gente. Muito feliz, Carla, por você ter nos ajudado aqui com o seu conhecimento, que foi útil e sendo transformado aqui, evoluindo a gente. Agradecer as Marias que puderam, né, estar presente. Quer falar mais alguma coisa, Carla, antes de eu passar para a Michelle? Eu quero agradecer vocês pelo convite e todas as Marias que participaram. Quero agradecer
muito essa oportunidade. Obrigada, Dani. Obrigada, Mi. Nós que agradecemos. Obrigada, meninas. Meninas, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Michele. Boa noite para todas e a gente se vê no próximo encontro. E, claro, nos grupos do Maria Mulher. Nós que agradecemos, né? E não vou demorar muito, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui falando, porque não tem como, né? A gente não olhar que a ciência está totalmente ligada, não digo nem a religião, porque é a Jesus, né? A nossa religião é Jesus. Quando a gente fala de religião, acho que a gente se limita a muitas coisas, mas quando a gente fala de Jesus, é uma infinidade. E o perdão, ele tem muita ligação com isso. Se a gente for pensar, na verdade, nós somos seres humanos perfeitos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos perfeitos. Só que nós carregamos, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou para que vivessem com eles na perfeição e em harmonia. E eles caíram na tentação do pecado. Então, humanamente falando, nós temos a descendência adâmica, que a gente chama. Então, nós carregamos o pecado e as imperfeições no nosso sangue, no nosso lado humano. Então, é por isso que a gente fala sempre dessa briga, né? Do humano com o espírito. Porque se olharmos, né, com perfeição de espírito, nós deveríamos ser parecidos com Jesus. Mas o nosso humano é falho. E tudo bem que ele é falho. A gente só precisa entender que a gente pode mudar muitas coisas, que a gente pode fazer diferente todos os dias. E na minha reflexão que eu fiz ainda esse mês no Maria, eu falei muito sobre isso. A gente não para pensar numa coisa que ela é a base do evangelho e ela é a chave de tudo, a crucificação de Jesus. Jesus veio ao mundo, ele foi o mais criticado, ele foi o que fizeram, né? Ele fez só bem aos outros na sua humildade. Jesus, a gente entende, nós cristãos, como rei. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso salvador e ele veio ao mundo como servo. Ele veio para servir. Então, é essa lição que ele nos deixa, de humildade, que a Dani falou perfeitamente. Ser humilde e servir não é ser abaixo de ninguém, é entender o seu maior propósito, que é servir a Deus, é dar o seu melhor para outra pessoa dentro das suas possibilidades, e é tentar enxergar o melhor no outro. Não é fácil, é muito difícil, principalmente quando nós somos magoados. Só que se a gente olhar para Jesus por tudo que ele fez por nós na cruz, e qual é o princípio dele ter morrido? Para que nós fôssemos perdoados. Então, se você quer aceitar esse perdão que Jesus já deixou para nós em morte, não é hoje, há, né, mais de 2000 anos atrás, quando ele foi crucificado. Então, é só uma atitude que a gente tem que tomar posse dela. E aí você entende que se você foi perdoado, você não tem nem o direito de não liberar perdão na vida das outras pessoas, por mais mal que elas lhe façam. Você pode sim ficar magoado, como humano é um direito que a gente tem, e você pode sentir raiva, inclusive nem tem nada na Bíblia dizendo que sentir raiva é pecado. O errado é o que você faz com esses sentimentos, é o que você transforma da sua vida a partir dali. Se você vai carregar aquilo como uma mágoa, se você vai carregar aquilo como um ressentimento, se você vai transformar aquilo numa doença. E principalmente também se perdoar e perceber se você fez mal a alguém. Aí sim é válido. Você pode chegar para aquela pessoa, isso é um grande ato de humildade, chegar para outra pessoa e falar, eu vim te pedir perdão. Porque eu sei, quando a gente tem consciência, né, do que a gente fez pelo outro, que muitas vezes a gente não tem. Mas você chegar e pedir perdão, só que se o outro não fizer isso por você, tudo bem. É você que vai decidir aquilo que você vai fazer com o comportamento das outras pessoas. A gente não tem domínio sobre o que o outro faz pela gente, mas a gente tem domínio sobre as nossas atitudes. E aí, quando você carrega Jesus, tudo que você for fazer, você tem que pensar e olhar e falar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Ele daria até a outra face. E não acho que você fazendo isso, você vai estar sendo menor do que aquela outra pessoa, você vai estar sendo humilhada por ela, que ela vai olhar para você e vai falar assim, nossa, eu saí por cima, porque eu falei o que eu quis para ela,
e ela não abriu a minha boca, mas Deus está vendo a tua atitude. E a tua consciência também. Que você vai sair dali com paz de consciência, sabendo que você deu o seu melhor. E que aquilo era o que você deveria ter feito naquele momento. E Deus vai se agradar muito. Então, hoje, eu vivo muito por isso e eu falo muito isso para as pessoas. O que você escolhe? Estar certo ou ter paz interior? Eu escolho ter paz. Eu escolho. Então, tudo na vida são escolhas. Tudo. Arrependimento. Nós pecamos todos os dias. Nós nunca vamos ser perfeitos, nós nunca vamos ser santos. Eu digo isso em atitudes, né? Porque nós temos realmente que ter um olhar de gratidão e olhar à nossa volta a perfeição que Deus nos dá, né? De natureza, de dia, de corpo humano funcionando mesmo. Só que daí é a gente que escolhe tudo, igual a Carla falou, nossa alimentação somos nós que escolhemos. Nosso corpo é perfeito para funcionar perfeitamente. A gente que vai, né, judiando um pouquinho ali da máquina, colocando um óleo errado e vai, né, causando alguns prejuízos. Tudo são escolhas. Nós é que escolhemos, nós é que decidimos o que nós vamos levantar e fazer do nosso dia, as escolhas que nós vamos tomar, as atitudes que nós vamos ter. E quando a gente carrega o Espírito Santo, ele mesmo vai nos alertando daquilo que a gente faz de errado. Às vezes eu falo alguma coisa, e aí eu sinto lá dentro, sabe? Que o Espírito Santo fala assim, opa, eu acho que agora não é hora de você ter ficado com a sua boquinha fechada. E aí eu tenho entendimento daquilo, então eu sei. E eu não vou ficar me crucificando também por aquilo. Eu peço perdão para Deus e falo, Senhor, perdão. E numa próxima vez eu não faço. Mas eu não vou ficar pensando, poxa, nossa, por que eu fiz aquilo? Eu fiz, tá feito. Então eu vou ver as atitudes que eu posso tomar para fazer diferente, ou se eu magoei alguém para me justificar, para pedir perdão. E o perdão, muitas vezes, não é nem a justificativa. A gente também tem esse hábito. Às vezes a gente vai pedir perdão para alguém, a gente fala assim, você me perdoa, mas foi porque você fez isso, isso, isso. Não, gente, perdão é perdão. Eu vim te pedir perdão. Não tem justificativa. Senão a conversa vai longe, porque a gente sempre tem os nossos porquês, as nossas razões, o nosso olhar, né? Se a gente está enxergando, eu sempre falo da história do copo. Hoje eu até perguntei para uma criança na inocência dela, né? Eu falei, se eu tiver um copo com água pela metade, você enxerga o copo mais vazio ou mais cheio? Ela falou assim para mim, claro que mais vazio, né, tia? Porque eu queria o meu copo bem cheio. Mas é perspectiva, né? É o jeito que a gente encara as coisas e a vivência que a gente tem de tudo. E o arrependimento, ele é para o nosso dia a dia. Um personagem da Bíblia que me encanta muito é Davi. E muitas pessoas até falam assim, é porque Davi era preferido por Deus. Deus não tem preferidos. Deus nos ama igualmente. Só que Davi, ele tinha um coração arrependido. Se a gente for ler a Bíblia, né, quem não conhece, leia, que é uma história muito interessante. Davi foi rei, e foi um rei que errou, foi um rei que pecou, foi um rei que foi cruel, né, em algumas situações, fez muitas coisas erradas, mas quando ele percebia que ele tinha errado, ele já se lamentava, ele já se entregava a Deus e ele pedia por perdão. Então, os salmos estão aí para a gente ver o quanto ele tinha um coração entregue, o quanto ele tinha um coração arrependido e de entendimento de que ele estava sujeito a errar, mas que ele podia se arrepender e que Deus ia recebê-lo de braços abertos. Então, são escolhas. Deus é tão perfeito que nem ele entra na nossa vida se a gente não quiser. Ele nos dá a escolha. E aí também vem a questão da identidade, né? De nos enxergarmos assim, como filhos, como perfeitos, e ter essa gratidão por tudo, né? Pelo sacrifício de Deus, né? Pelo sacrifício que Jesus fez por nós, por nos enxergarmos como seres perfeitos, pelo nosso dia, que mesmo com as nossas falhas, nós estamos vivos. Isso nós estamos aqui é porque Deus nos permite. É porque um plano ele ainda tem para as nossas vidas, senão ele já tinha nos recolhido. Então, são esses pequenos entendimentos que a gente tem que ter, mas que são chaves tão preciosas que se a gente começar a tomar posse delas e aplicar elas na nossa vida, a vida se torna muito mais leve.
de Jesus fala, né? O fardo que lhes dou é leve e fácil de carregar. Então é meu recado. Muito bem, gente. Olha, chave de ouro. Amém. Coloquei um spoiler aí, um spoiler. Do mês que vem, né? Mês que vem, esvaziar-se. Se preparem. Muito bom. Gente. Beijo, Maria. Outra coisa, Ah, mês que vem vai ter só mais um encontro, depois a gente só volta em janeiro. em janeiro. Gente, Boa noite, noite. Marias. Vai ficar gravado, depois a gente manda no grupo. Deus abençoe vocês. Amém. Beijo. Tchau. Obrigada, Carla. Tchau. Obrigada, Carla. Obrigada, Maria. Beijão. Beijo. Tchau.